Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o RPL, o Routing Protocol for Low Power and Loss Networks, protocolo IPv6, voltado para roteamento e internet das coisas. Essa é uma aula prática, esse é um vídeo prático que suporte para aula teórica apresentada em sala de aula, onde deverá ser utilizada por alunos, pelos meus alunos nas disciplinas voltadas para a internet das coisas para um conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento desse protocolo. Neste vídeo eu vou apresentar 4 mensagenzinhas que são base desse protocolo. É o DOTAG Information Solicitation, o DOTAG Information Object e o DOTAG Advertisement Object. E tem o ACK também, do DAO. E eu vou demonstrar nesse vídeo, tá? Para a demonstração, eu vou fazer emulação utilizando o Mininet Wi-Fi, com suporte dessa implementação do RPL, esse daemon do RPL, deste repositório. Ele já possui alguns recursos e suporta essas 4 mensagens que eu acabei de citar. Bom, e na imagem do Mininet Wi-Fi, na imagem a máquina virtual, ela já possui este daemon instalado. Então você vai conseguir utilizar sem problemas, tá? Nesse README ele vai descrever, vai passar os passos de instalação caso você queira instalar na sua máquina, e vai ter um arquivo que ele cria uma topologia, né, que é essa topologia de rede, com esses dispositivos, né, onde é possível configurar um nó raiz e por aí vai, fazer testes com traceroute também, tá? E por aí vai. É um repositório, é um código que funciona muito bem e que também tem algumas oportunidades, tá, de melhoramentos, né, de implementações, de novas implementações. Bom, vamos lá, vamos para a prática para entender como é que vai se dar isso aqui. Bom, então eu tenho já existe, né, um código voltado para Cycles Lupan, né, e nesse código voltado para Cycles Lupan, tem uma topologia de rede que é construída nele, que é composta por 4 sensores, sendo que o sensor 1 é o nó raiz, tá? Então a gente tem o sensor 2, sensor 3 e sensor 4. Eu vou explicar as principais partes, tá, desse código. Então aqui eu adiciono os 4 sensores. Aqui eu tenho o endereço IPv6 deles, em formato de link local, o PAN ID, o DOTAG rank também. Então aqui tem um rank 0 para o nó raiz, claro, e 1 para os sensores 2 e 3 e 2 para o sensor 4. Internamente, na verdade, o código ele vai tratar isso como rank 1, rank 2 e rank 3. Tá? Bom, em seguida eu crio um link, faço um link, né, entre os nós. Na verdade, isso aqui eu acabo por, mesmo não definindo a posição, mas indicando no espaço quem está conectado com quem. Então aqui eu digo que o sensor 1 está conectado ao sensor 2. Então aqui, ó, sensor 1 conectado ao sensor 2. Sensor 2, sensor 1 ao sensor 3 e sensor 3 ao sensor 4. Então sensor 1 ao sensor 3, sensor 3 ao sensor 4. E por fim, né, caso utilize a flag "-r", que vai ser no caso que eu vou fazer aqui, é feita a configuração interna do RPLD, que é baseado nesse repositório que eu falei agora há pouco. Tá? Bom, então deixa eu fazer essa demonstração. Então eu vou executar esse código, o cycles lopan, com "-r", né, com a flagzinha "-r", havia esquecido dela. Então está aqui o código em execução, o código já foi executado, então já tem uma topologia aqui construída, os 4 sensores estão aqui, tá? Então se eu abrir o sensor 1, por exemplo, que é o nó raiz, e a partir dele abrir o Wireshark, o que é que eu posso vir aqui, né? Vamos lá. Então fazer sniff na PAN 0, e é possível observar aqui, né, as mensagenzinhas, né, pelo menos 3, né, no momento são 3, eu vou explicar o porquê. Mas aqui eu consigo ver o DOTAG Information Object, né, que é o DIO. Né? Essa mensagem é uma mensagem enviada pelos nós
para fazer o ranqueamento, né? Indicar o ranqueamento dos nós e, consequentemente, é, é, instruir os nós como o roteamento ele vai ser feito. Então aqui o nó 1, né, que é o nó raiz, ele tem um rank 1. O nó 2, né, que tem na verdade essa mensagem só tem o dog information desse nó. Então pegar um outro nó aqui. Então o nó 2, né, o ranking 2, e o nó 3 também ranking 2. Não vou tratar dos aspectos teóricos de como esse ranking é construído, porque ele é visto na aula teórica, tá? Então, o Dodog Information Object é utilizado para fins de roteamento, né, onde a função objetivo, né, a gente pode vê-la na prática através do ranqueamento aqui também. Então, tem outra mensagem também, né, que é o Destination Advertisement Object. Essa mensagem é a mensagem que, nesse caso, foi enviada pelos nós 3 e 2 para o nó 1. Né? Essa mensagem, ela basicamente é uma mensagem que indica para o nó 1 uma indicação de pai. Né? Como a gente tem uma relação, acaba tendo uma relação de pais e filhos nessa árvore, então o nó 2 e o nó 3, que são filhos, né, eles indicam para o nó 1 que desejam que ele seja o pai. Né? Ele será um filho desse nó 1. Então, essa mensagem Destination Advertisement Object, ela indica isso. E o nó 1, por sua vez, né, observa que ele responde aqui, nó 1, né, finalzinho 1, e o nó 2 e o nó 3, para facilitar, tá? Isso aqui é exatamente o ID do nó. O nó 1 ele responde com ACK, com DIO ACK, Acknowledgement aqui, tá? Então ele apenas confirmando, ok, beleza, eu posso ser seu pai. E assim a árvore ela é construída, tá? Então, basicamente, né, essas três mensagens elas consistem, o objetivo delas é isso aí. A gente consegue observar também no pacote outras informações, como o tag ID, isso é configurado internamente no Mininet Wi-Fi, tá? Entre outras informações que é possível confirmar através da RFC. Tá? Agora eu vou fazer algo um pouco diferente. Né? Essa topologia de rede está muito bem constituída. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Tá? Eu vou pegar esse código. Vou adicionar mais um sensor, ou sensor 5. Tá? Ele vai estar conectado ao sensor 4, então ele vai ter um rank, e no rank ele vai ficar como rank 3, consequentemente o 4. Vou alterar o IP dele aqui, pronto, adicionei o sensor 5. Esse sensor 5, como eu falei, ele vai estar conectado ao sensor 4, então está aqui, sensor 4, sensor 5. Só que na configuração do RPLD eu não vou passar todos os sensores, tá? Eu vou fazer de forma proposital para a gente conseguir visualizar outra mensagem, que é o Total Information Solicitation, que é um tipo de mensagem que é enviado pelo nó, pelo dispositivo IoT que deseja ingressar numa rede tag, tá? Então eu vou chamar aqui de nodes e vou adicionar sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4. Observe que eu deixei o sensor 5 de fora. E aqui onde eu passo a lista de sensores para a configuração do RPLD, eu vou passar os nós. Né? Então, deixei o sensor 5 de fora. Pronto, feito isso, eu vou fazer a execução do código. Após a execução do código, ele vai funcionar exatamente como a gente viu anteriormente, só que com um nó a mais. Né? Então, se eu ver aqui, ó, tem um nó a mais. Eu vou, se eu der um ls aqui, shls, eu consigo observar que foram criados arquivos de configuração para os 4 sensores, né? Aqueles 4 sensores que eu coloquei numa lista para serem configurados pelo RPLD. Eu vou abrir outra janela aqui para facilitar. Então, se eu abrir o sensor 1, por exemplo, o que é que tem de conteúdo nesse arquivo?
Tem indicando que esse é um nó raiz, tá? Então tá lá como true. Os outros sensores, claro, eles não são nó raiz porque uma rede tag ela tem apenas um nó raiz, né? Então sensor 3, sensor 4. Como a gente não tem o arquivo de configuração para o sensor 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um arquivo desse, por exemplo, sensor 4, e vou criar um novo, pode ser qualquer nome, tá? Mas eu vou manter o mesmo padrão, então sensor 5. E eu vou editar esse arquivo de configuração. Vou colocar o endereço IP, ou melhor dizendo, o ID, o nome da interface do sensor 5, né? Sensor 5.0. Ok, então o que eu vou fazer aqui agora, já tem um arquivo criado, tá? Eu vou abrir um terminal para o sensor 4, que é aquele que está conectado ao sensor 5, né? Então, vou abrir aqui um terminal para o sensor 4 e vou abrir o Wireshark também. Então, tá aqui, deixei a captura do Wireshark, provavelmente vão ter algumas mensagenzinhas sendo trafegadas aqui, ó, do RPL, já consegue observar. E vamos tentar inserir o sensor 5 nessa rede, tá? Então, eu vou abrir aqui um terminal para o sensor 5 e vou executar o RPLD, tá? "-c", deixa eu só fazer uma pesca, "-c", sensor, não sensor, mas lopan, sensor5.conf, tá? Isso aqui certamente seria suficiente. Pronto, iniciei, já tem um sucesso aqui na comunicação, e quando eu for lá no Wireshark, muito provavelmente eu vou ter aqui o ToTarget Information Solicitation. Vamos lá, vamos buscar ele. Mensagem 5, multicast, não é. Cadê Information Solicitation? Aqui, já está aqui, né? Então, do Target Information Solicitation, o pacote número 16. Então, vamos ordenar aqui novamente. Então, observa que acho que foi a primeira. Não, ele deu um advertisement antes. Isso aqui provavelmente não deveria ter acontecido, né? Deve ser algo da implementação. Mas observa que existe uma mensagem do Target Information Solicitation. Essa mensagem é a mensagem DIS, né? De IaaS. É a mensagem enviada por um nó, a qual não faz parte de uma rede cíclica, acíclica, melhor dizendo, que é o TOTAG, e deseja ingressar na rede. Tá? Então ele envia essa mensagem. A gente consegue ver aqui informações bem simples, bem básicas. E eventualmente o nó 4 ele vai responder, né, para o nó 5, está aqui, um ACK, né, com informações sobre a rede. Tá? Qual a instância, o RPL, a instância do RPL, para que ele faça parte dessa rede. Tá? E as várias outras mensagens que a gente pôde ver, observar anteriormente. Tem uma outra mensagenzinha que é bem importante também, que é esse modo de operação. Né? O modo de operação está como o Story Mode. Né? Então a gente tem o Story Mode e o No Story Mode. Né? Então no Story Mode os nós são capazes de guardar informação de roteamento. Então eles não precisam enviar mensagem sempre para o nó raiz, para o nó raiz, por exemplo, fazer um encaminhamento de um tráfego. Né? Uma outra questão que a gente pode ver aqui também, né? Deixa eu fechar o Wireshark, é utilizar o traceroute. Né? Então, por exemplo, bom, vamos pegar aqui o nó no sensor 2. Tá? Só para a gente relembrar aqui o que acontece. O sensor 2 ele está nessa posição, tá? E eu vou fazer o sensor 2 se comunicar com o sensor 5. Vou traçar uma rota do sensor 2 para o sensor 5, que está aqui conectado no sensor 4. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o IP do sensor 5, o IPv6 dele. Então, eu vou abrir um novo terminal aqui para o sensor 5. Então, cadê o IP dele? Então, esse aqui é o IP do sensor 5. Né? A interface PAN 0.
Deixa eu maximizar aqui, vai ficar melhor. Então, cadê? Mais uma vez. Esse é o IP do sensor 5, certo? E vamos lá para o sensor 2. Então, no sensor 2, eu vou usar o traceroute, -6, e o endereço IP do sensor 5. Né? Então, aqui, bom, teve algum comportamento aqui. Confesso não me recordar exatamente o porquê ele mostrou, né, dessa forma. O que eu gostaria de ver aqui era os 5 hopes, né? Ou melhor, são 4, né? Deixa eu tentar aqui do sensor. Vamos tentar do sensor 3. Então deixa eu abrir, em vez do sensor 5, o sensor 3. Deixa eu ver o IP do sensor 3. Esse é o IP do sensor 3. E vou fazer a mesma coisa que eu tentei anteriormente com o sensor 5. Não sei se nessa implementação tem algum limite. Ó, no sensor 3 eu já consegui. Então no sensor 3 o que acontece? A mensagem, né, o traceroute, a mensagem CMP ele foi enviada para o sensor 1, né, que está diretamente conectado ao sensor 2, e em seguida para o sensor 3. Então para confirmar que isso aqui é o BE75, vamos ver se ele é o sensor 1. Cadê? Ó, BE75, sensor 1. E o sensor 2 é o destino, né? 87A3. Se eu for olhar... cadê? É esse mesmo, né? Cadê? Aqui, 87A3 é o destino, né? Então tá correto. Vamos tentar para o sensor 4, né? Que está conectado ao sensor 3. Então deixa eu abrir o terminal para o sensor 4, ifconfig, e tentar a mesma coisa, traceroute para o sensor 4. A partir do sensor 2. Então sensor 4, sensor 2. Ó, já temos mais um hope, mais um salto, né? Que é justamente o sensor 4, né? 87, ou melhor dizendo, o sensor 3, né? 87A3. Esse é o sensor 3. E deixa eu tentar mais uma vez para o sensor 5, para ver se a gente obtém a mesma resposta. Não sei se há algum limite na quantidade de saltos. Não deveria ter, talvez algo na implementação do RPLD, mas vou tentar mais uma vez. Então, sensor 2. Tem algo aqui de estranho, certamente tem algum limite. Quem responde aqui na verdade é o BE75, né, que é o nó raiz. É como se o nó raiz não conseguisse chegar até esse nó, né, até o nó 5, na verdade. Né? Então o nó raiz não consegue. Então é provável que, não limite na quantidade de saltos, mas algo que precise ainda ser implementado no RPLD, alguma melhoria que precisa ser feita ainda. Tá? Deixa eu fazer só mais um último teste do sensor. Não do sensor 2, mas vamos lá do sensor 4. Então, sensor 4, traceroute para o sensor 5. Deixa eu pegar novamente o IP do sensor 5. Tá aqui o IP do sensor 5. Sensor 4. Opa, não é essa janela. Aqui. Então, o sensor 4 ele consegue. Né? Vamos ver o sensor 3. Se ele consegue. Se o sensor 1 não consegue, o 3 não deveria. Mas vamos lá, vamos tentar. O 3 também não consegue. Também não consegue. Então, por alguma razão, o sensor 5 ele não está alcançável pelos os demais sensores. Muito embora a gente conseguisse ver a mensagem, o Total Information Solicitation.
Deixa eu só fazer uma última tentativa. Não vai. Bom, algo para ser visto e compreendido melhor mais à frente. Era esse o objetivo, tá? Espero que tenha sido claro. E principalmente no que tange no objetivo das 4 mensagenzinhas que são trocadas entre os sensores. Tá? Até a próxima.